Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Estamos na quinta semana do volume 2 e falaremos para a turma do primeiro ano do ensino médio regular sobre as leis de Newton, especificamente primeira e terceira leis. Mas antes que eu possa abordar aí a teoria, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal e ativar as notificações para que vocês possam receber aí, gente, os vídeos que têm sido postados semanalmente, certo? Outra coisa, siga-nos nas nossas redes sociais. Galera, vocês já viram o projeto Enem? Eu Não Erro Mais? Galera, muito bacana. Tivemos uma receptividade e realmente as aulas já estão show. Nesse primeiro momento, nós estamos fazendo aí um levantamento, uma apuração aí básica. E eu convido vocês para que sigam o nosso projeto Eu Não Erre Mais e visite a nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Lá vocês encontram um material didático para acompanhar as aulas do projeto Eu Não Erro Mais e outros materiais. Certo, galera? Galera, antes que eu possa começar a resolver as atividades, eu vou mais uma vez fazer uma introdução teórica sobre primeira e terceira lei de Newton e aí a gente volta para resolver a atividade. Logo após a vinheta, vamos para o quadro? Eu sou Camilo, professor de Física da Escola Online. Espero vocês! Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para trabalhar novamente o PET, nosso plano de estudo tutorado. Agora, eu, o flango e o flanguinho vamos abordar o tema primeira lei de Newton ou princípio da inércia. Gente, se eu viro para vocês e digo, menino, sai dessa inércia, você está muito inerte. O que você entende com isso? Inerte, não reage. Falta de ação? Exatamente. A palavra inércia, vamos imaginar que seja falta de ação. Mas a inércia, galera, ela é um princípio da natureza, ela é um princípio natural. Como assim, professor? Não entendi. Tá bom. Vamos pensar na seguinte situação. Você tem aí um prédio de 20 andares. Você precisa ir até o 20º andar. Você prefere ir de elevador ou subir todo o hall de escadas? Eu também prefiro ir de elevador. Tá bom. Você prefere assistir 5 horas de aula sentado ou em pé? Em pé. Certo? Não. Eu prefiro assistir a aula sentado. É mais cômodo. O esforço é menor. Gente, na natureza, nós tendemos ao menor esforço, de forma natural mesmo. Nós tendemos ao menor esforço. Quando você observa um animal caçando, por exemplo, imagina um leão aí na savana, ele vai tentar predar o animal, a sua presa. Ele corre, após alimentar, ele continua correndo ou ele tende ao repouso? Ele tende a ficar quietinho, né? Para economizar energia. Beleza. Tendemos ao menor esforço. Por exemplo, eu pego esse apagador, está aqui na minha mão. Gente, esse apagador está quietinho, está em repouso, né? Aí eu digo, apagador, se movimenta. Apagador, se movimenta. Nada. Será que ele é surdo? Mal educado? Não está me obedecendo? Não, gente, porque o estado de repouso é uma tendência natural. É a tendência do menor esforço. Para que esse apagador se movimente, eu tenho que atuar sobre ele, por exemplo, com a força externa, porque ele tende naturalmente a ficar em repouso. Eu venho aqui, dou um tapa nele, atuo com a força externa, aí sim eu tiro do estado de repouso. Então, a ideia é a seguinte, se você tem um corpo de massa M, com várias forças atuando sobre ele, eu tenho aqui uma força F, que alguém pode estar imprimindo nesse bloco, eu tenho a força peso, a força de atração da Terra por ele,
Eu tenho a força normal, devido à compressão aí do bloco sobre o piso. O piso reage e também comprime o bloco. Eu tenho a força de atrito aqui, contrária à tendência de movimento desse corpo. Enfim, galera, se esse corpo está em repouso, ele quer ficar em repouso, a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Isso é uma condição inercial. Quando eu tenho um corpo onde a resultante das forças que atuam sobre ele é nula, ele pode estar em repouso, ou seja, velocidade zero. Eu chamo de equilíbrio estático. Mas existe uma segunda condição. Eu falo que é a lei da contrariedade. O corpo está em repouso. Ele quer naturalmente ficar em repouso. Observe os objetos ao seu redor. Em geral, eles estão em repouso, eles querem ficar ali. Agora tem um detalhe. Se ele sai do repouso, ele não quer mais ficar no repouso. Agora, existe uma segunda condição inercial. Ele ficar em movimento, em linha reta, com velocidade escalar constante. O famoso movimento retilíneo uniforme. E também, quando um corpo se encontra em movimento retilíneo uniforme, a resultante das forças que atuam sobre ele é zero. Eu estou no estado inercial. Só existe duas, e somente só duas possibilidades para que a resultante das forças que atuam sobre o corpo seja nula. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Lembra, gente, se um corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, ele tende naturalmente a continuar seu movimento em linha reta, com velocidade escalar constante, a menos que ele seja forçado a mudar sua direção. Ou, por exemplo, a menos que ele seja forçado a voltar para o repouso. Então, a lei da contrariedade. Estou em repouso? Quero ficar em repouso. Saio do repouso? Quero repouso, mas não. Quero continuar em linha reta com velocidade escalar constante. Para eu voltar para o repouso, alguém tem que atuar. Isso são condições inerciais. Então, lembrem, gente, repouso e movimento retilíneo uniforme são condições naturais onde a resultante das forças que atuam sobre o corpo é nula. Tá bom. Então vamos pensar o seguinte. Inércia é uma tendência natural. Tendência natural do corpo manter-se em repouso ou continuar seu movimento em linha reta com velocidade escalar constante. Cuidado com essa segunda condição, viu? O povo esquece dela. Quando você tem um móvel aí em movimento retilíneo uniforme, a resultante das forças sobre ele é nulo. É nula o estado inercial. Então vamos agora para alguns exemplos. Imagina o seguinte, você observa no semáforo um carro pequeno, vou dizer aqui 1 tonelada, e um caminhão carregado, 10 toneladas, ambos em repouso. Eles vão arrancar. Galera, se eles estão em repouso, eles querem ficar em repouso. Vai ter que haver uma ação externa para fazer com que eles arranquem. Gente, quem sai do repouso, quem sai desse estado inercial primeiro? O carro pequeno ou o caminhão carregado? Quem tem maior facilidade de deixar o repouso é o carro pequeno. Aí ele começa seu movimento retilíneo uniforme. Logo depois, o caminhão vagarosamente consegue sair desse estado, vence o estado inercial e também continua seu movimento retilíneo uniforme. Gente, quanto maior a massa, maior a tendência do corpo estar em repouso. Maior tem que ser a atuação externa para tirar esse corpo do repouso. Eu consegui aí empurrar o apagador. Se fosse uma mesa aí de maior massa, eu teria que atuar com maior força para conseguir tirar essa mesa do repouso. Beleza. Agora é o seguinte, emocionante. Nós vamos apostar. Esse carro pequeno e esse caminhão estão vindo com a mesma velocidade em movimento retilíneo uniforme. E eles vão ter que parar. Aí você vai escolher um veículo para ficar na frente para que ele pare. E você me coloca na frente de outro veículo. Gente, quem vocês vão escolher? Gente, escolha um carro pequeno. Ele tem maior tendência de voltar para o repouso. O caminhão tem maior dificuldade de voltar para o repouso. Gente, se esses dois móveis agora estão em movimento retilíneo uniforme, eles querem naturalmente, não tem ninguém forçando não, o que eles querem é continuar o movimento retilíneo uniforme. Gente, o caminhão tem maior massa, ele tem maior tendência a continuar seu movimento retilíneo uniforme. Logo, observe uma coisa, a massa, gente, é a medida da inércia. Ou seja, maior massa, maior tendência de ficar em repouso se você estiver em repouso ou continuar o seu movimento em linha reta com velocidade escalar constante. Certo? Pois bem, agora imagina que você está num ônibus aí
Ou um carro de passeio, e esse carro ou esse ônibus está em movimento. Você em movimento junto com ele, né? Em relação à terra. Aí, de repente, pisa-se no freio. Qual a sua tendência? Se você está em movimento, você quer continuar seu movimento. Ninguém te impulsionou, te arremessou, te empurrou. O banco do carro ele não te empurra. Você tende a continuar seu movimento, inclusive se não estiver usando cinto de segurança, pode se chocar com o para-brisa por inércia. Se você está em movimento em relação à estrada, você quer naturalmente continuar no seu estado inicial, em movimento retilíneo uniforme. Você está em movimento em linha reta com velocidade constante, naturalmente o desejo é continuar esse movimento. Certo, galera? Tranquilo. Por exemplo, cavalo refugando. Alguém está andando a cavalo lá, o cavalo vai e para. Você está em movimento em relação ao solo junto com o cavalo. Quando o cavalo para, aí o cavaleiro, a amazona, tende a passar por cima da crina, né, do pescoço do cavalo. Por quê? Porque ele está em movimento em relação ao solo. Ele quer continuar esse movimento. Então percebam, gente, que isso é um estado natural. É de natureza. Certo? Carro em curva. Quanto maior a massa, maior é o que, gente? A tendência de continuar lá o repouso ou o movimento retilíneo uniforme. Você encontra uma curva. Gente, movimento curvilíneo é estado inicial? Não. O que esses dois caras desejam é continuar em linha reta. Certo? Por inércia, é continuar o movimento em linha reta. Só que isso não é legal não, né? Eles vão sair da pista se continuar em linha reta. Aí, vamos dizer que ele agora tem que realizar a curva. Uma força externa vai ter que atuar sobre eles para que isso aconteça. Ó. Se uma força externa não atuar, ou se essa força não for suficientemente grande, eles podem sair da pista. Agora eu pergunto para vocês, tanto o carro pequeno quanto o caminhão adentram essa curva com a mesma velocidade. Galera, quem tem maior probabilidade, quem tem maior tendência de passar reto? Emocionante. O caminhão, pois ele tem maior massa, é mais difícil ele mudar de direção. Então, gente, o que o caminhão deseja é isso aqui, ó. Assim como o carro pequeno, ó, sair da pista, ó. Gente, isso não é legal. Então, gente, como o caminhão tem maior massa, mais difícil vai ser para ele mudar a sua direção, certo? De movimento. E para mudar a direção de movimento, uma força externa tem que atuar, porque movimento curvilíneo não é estado inercial. Compreenderam aí, galera, o conceito de inércia, a primeira lei de Newton? Então, galera, é isso que fica. Voltamos a falar sobre a terceira lei de Newton, beleza? Pois bem, galera, vamos falar agora sobre a terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. Tudo que você faz, um dia volta para você, certo? Então vamos falar aí sobre esse princípio da ação e reação. Galera, quando dois corpos interagem, seja por contato ou seja devido a um campo aí existente, essa interação é mútua. Eu estou dizendo o seguinte, tanto o corpo A exerce uma força sobre B, que eu vou representar assim, ó, força que A exerce sobre B, como o corpo B exercerá uma força sobre A. Então, se o corpo A atua sobre o corpo B atua sobre o corpo A. Essa interação é mútua. Existe uma ação e uma reação. Galera, comumente não tem definição de quem é a ação e quem é a reação. Por exemplo, se você vir dois garotos em cima de um patins, se um garoto empurra o outro, eles tendem a caminhar na mesma direção em sentidos opostos. Se você empurra o garoto, você agiu sobre ele, ele reage sobre você. Mas você pode dizer que o garoto agiu sobre você e você reagiu sobre ele. Então aqui não necessariamente eu digo assim, ó, a força que A exerce sobre B é a ação e a força que B exerce sobre A é a reação. Tá? Tudo bem. Agora, esse para ação e reação, ele tem características definidas. Primeiro, intensidade, valor numérico, acrescido da unidade de medidas, né? No sistema internacional, a unidade de medidas é o Newton, mas nós temos aí, por exemplo, KGF, que é uma unidade aí prática, usual.
Um par ação e reação sempre apresentam a mesma intensidade. Eu tentei desenhar os vetores aqui, ó, força com o mesmo tamanho. Sempre. Se A exerce sobre B uma força de 10 newtons, B responderá sobre A com a força de intensidade também, 10 newtons. Então, mesma intensidade, mesma direção. Reparem que tanto a força FAB quanto a força FBA estão na horizontal. Cuidado, galera. Direção, hein? Horizontal. Gente, lembra que para uma mesma direção existem dois sentidos. E agora, para um par ação e reação, a direção de atuação da força é a mesma, mas os sentidos são opostos. Repara que A exerce uma força sobre B para a esquerda e B exercerá uma força sobre A na mesma direção, só que para a direita. Então, mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos caracterizam um par de forças ação e reação. Tranquilo. Outro detalhe, gente, o par ação-reação tem mesma natureza. Se a força FAB for de contato, a força que B exerce sobre A também será de contato. Ou, se houver forças de campo, se a força que A exerce sobre B é uma força de campo, a força que B exerce sobre A também será uma força de campo. E detalhe, galera, tá vendo que A e B se comunicam, mas A exerce uma força sobre o corpo B e o corpo B exerce uma força sobre A. O par ação e reação nunca se equilibram. Eles nunca se equilibram. Por quê? Porque não atuam no mesmo corpo. Repare que essas forças, apesar de ter mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, elas estão atuando em corpos diferentes. Então elas não podem se anular. Elas nunca se equilibram. Vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho a Terra, por exemplo, e eu tenho um satélite de massa M. Galera, a Terra atrai o satélite. Direção vertical e para baixo. Se a Terra comunica-se, atrai o satélite também atrai a Terra. Então, se eu tenho uma força peso na vertical e para baixo, o satélite exerce uma força também de atração gravitacional sobre a Terra na vertical e para cima, certo? Mesma direção, sentidos opostos, em corpos diferentes. Força que a Terra exerce sobre o satélite, força que o satélite exerce sobre a Terra. Então nunca se equilibram. Tranquilo? Outro detalhe, cuidado, você diz assim, professor, peraí, eu pego esse pincel e você está falando que a Terra atrai o pincel, tem um crush pelo pincel. Abandonei, o pincel se movimentou, saiu do estado inercial, do repouso, mas a Terra ficou parada. Gente, lembra que a massa é a medida da inércia? A massa da Terra não é milhares de vezes maior que a massa do pincel? Então a força com qual a Terra atrai o pincel é suficientemente grande para tirar o pincel do repouso, mas a força que o pincel atrai a Terra não é suficiente para, graças a Deus, fazer a Terra se locomover, senão teríamos sérios problemas aí. E outro detalhe, professor, você disse que a intensidade da força é a mesma de um par ação e reação. Se você empurra um muro com a intensidade de força de 10 newtons, o muro te empurra também com a intensidade de força de 10 newtons. Tá, é verdade. Mas às vezes eu vejo na estrada, por exemplo, um choque entre um carro pequeno e um caminhão. O carro pequeno fica todo amassado, destruído. O caminhão pouco se deforma. Gente, eu disse que a intensidade é a mesma. Se o caminhão exerce uma força de 500 newtons sobre o carro pequeno, o carro de passeio, o carro de passeio exerce uma força de 500 newtons sobre o caminhão. Agora, os efeitos é que são diferentes. Os efeitos mecânicos, os efeitos físicos são diferentes. Repare que a força-peso aqui, ó, pode ser suficientemente grande para mudar a direção de propagação aqui do satélite. Mas essa força de reação que eu vou chamar agora, ela não é suficientemente grande para fazer a Terra ser jogada para cima do satélite. Ou seja, devido a essa colisão e esse impacto, a força devida ao contato, ela é suficientemente grande para deformar mecanicamente o carro pequeno, mas não traz tanta varia mecânica sobre o caminhão, devido aí nas propriedades mecânicas dos materiais. Então, a intensidade é a mesma, os efeitos é que são diferentes. Galera, espero que vocês tenham entendido tanto a primeira quanto a terceira lei de Newton. É isso que fica. Agora vamos para as atividades. Espero vocês. Eu, o flango e o flanguinho. Bye, bye! Ufa! Falamos aí sobre primeira e terceira lei de Newton e agora vamos tentar entender as atividades. Atividade 1 diz o seguinte:
Baseando-se na primeira lei de Newton, assinala a alternativa correta. O que diz a letra A? Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento de objetos no seu interior. Galera, isso não é verdade. Prestem atenção. Em relação ao piso do ônibus, o assoalho aqui, sim. Se você deixa o objeto cair aqui, ó, como esse objeto terá velocidade horizontal igual à velocidade impressa pelo ônibus, aí sim você veria uma trajetória, uma linha traçada aqui no espaço vertical. Mas observando aqui o piso, o asfalto, o solo, olha a posição 1, olha o objeto, eu chamei aqui P. Veja que na posição 2 ele está um pouco abaixo e na posição 3 ele chega aqui ao solo, mas traçando uma trajetória parabólica, ou pelo menos uma trajetória curvilínea, certo? Então a trajetória traçada aí em relação ao asfalto, observador aqui no asfalto, no solo, não será retilínea. Então a letra A está falsa. E a letra B, o que diz? Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Galera, nós não estamos em movimento retilíneo uniforme? Ou, pelo menos nós não estamos em movimento? A tendência é que nós permaneçamos em movimento. Aí o cinto de segurança, né, nos protege para que nós não tenhamos aí maiores problemas em ser realmente jogado para fora do carro, ou que choquemos aí contra o para-brisa, tenhamos um mal maior, certo? Eu só não gosto dessa palavra arremessando, porque parece que alguém vai estar te forçando a ser, por exemplo, jogado para fora do carro. Não, isso aconteceria naturalmente, mas a letra B está correta, tá? Letra C, quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade? Lá, gente, na nossa aula teórica, a gente viu que não, né? Que a massa é a medida da inércia. Quanto maior a massa, maior a tendência desse corpo estar em repouso e ficar em repouso. Ou, se ele começar a se movimentar, quanto maior a massa, maior a dificuldade em mudar esse estado. Ele tende naturalmente a continuar o movimento retilíneo uniforme. Então, para variar a velocidade de um corpo de maior massa, tem que se atuar com a força externa maior. Então, a letra C está errada. O estado de repouso e de movimento retilíneo independe do referencial adotado? Não, galera. Repouso aí é quando o móvel não muda de posição em relação ao referencial. Por exemplo, pega aqui, ó, esse passador em cima da minha mão. Se eu movimento a minha mão em relação, por exemplo, à porta, esse cara muda de posição. Mas em relação à minha mão, ele continua na mesma posição. Então, repouso e movimento são grandezas físicas que dependem do referencial adotado. Também está errada. Então, resposta da primeira, letra B. Vamos para a segunda, galera. Galera, não se esqueça do projeto Eu Não Erro Mais, está muito bacana. Você do primeiro ano é agraciado com esse projeto. Você vai poder montar uma base muito legal, muito bacana. Esteja conosco. Vai valer a pena esse investimento de tempo e esforço. Temos um material lá, deixado na plataforma, para que você possa guardar aí e fazer sua pastinha e acompanhar passo a passo. Vem com a gente e vem também resolver a atividade 2. Um Fusca em movimento acelerado possui uma velocidade de 90 km por hora e se envolve em uma colisão frontal com o caminhão. Que triste. A força que o caminhão exerce sobre o Fusca durante o contato é maior, menor ou igual à força que o Fusca exerce sobre o caminhão? Primeiro. Segundo, então, por que o Fusca normalmente sofre mais danos do que o caminhão? Tem essa situação aqui, ó. Você tem um carro de passeio colidindo com esse carro de transporte aqui, né, de material. Aí, primeiro, a força aqui, ó, de contato entre eles. Gente, par, ação e reação apresentam a mesma intensidade. Logo, a força que o caminhão exerce sobre o Fusca tem mesma intensidade que a força que o Fusca exerce e aplica, né, no caminhão. Então a intensidade é a mesma. Ele pergunta agora, então, por que o Fusca normalmente sofre mais danos que o caminhão? Gente, apesar da intensidade das forças atuantes em ambos os corpos terem mesmo valor numérico, mesma intensidade, mesmo módulo, seus efeitos serão diferentes, pois o efeito de aplicação de uma força depende da massa do corpo, medida da inércia, né? Bem como suas propriedades mecânicas, resistência mecânica.
Logo, gente, o Fusca aí, ó, ele sofre maior avaria justamente por ter menor massa e também menor resistência mecânica, possivelmente. Como o caminhão tem maior massa em relação ao Fusca, esse ficará sujeito à mesma intensidade de força, sofrendo menor desaceleração. A aceleração é a relação da força dividido pela massa. Vamos ver isso na próxima semana. Observando também menores avarias mecânicas no caminhão devido ao choque, né? Um caminhão aí, teoricamente, tem maior resistência mecânica. Tranquilo, galera? Respondido a atividade 2. Vamos para a atividade 3. Eu não erro mais. Projeto Enem com a Escola Online. Você só tem a ganhar, galera. Acompanhe aí no Instagram que vocês terão aí os horários das aulas. Tá bombando, hein? Um jogador de futebol chuta a bola, exercendo nela uma força de 9 kgf. Galera, a intensidade de força aqui não está no sistema internacional, não está em Newton. kgf seria a unidade usual, quilograma-força. Qual o valor da reação dessa força? Então, o jogador chuta a bola com intensidade de força de 9 kgf. E aí, gente? Se o jogador exerce uma intensidade de força de 9 kgf, nós temos aqui um par ação e reação, ó. Repara aqui que a força que o jogador imprime sobre a bola tem essa direção e esse sentido. E a força que a bola imprime sobre o pé do jogador tem a mesma direção, gente. Ó, essa direção aqui, só que o sentido é oposto. Lembra que para a mesma direção, gente, existem dois sentidos, hein? Então, primeiro, o pé do jogador em contato com a bola exerce uma força de intensidade de 9 kgf. Pelo princípio da ação e reação, a bola exercerá uma intensidade de força de mesma intensidade no pé do jogador. Logo, força que a bola exerce sobre o pé do jogador terá intensidade também de 9 kgf. Segundo a letra B, né? Qual corpo exerce a força de reação? Galera, pois bem, como eu disse para vocês, não tem nada especificado quem é ação, quem é reação. Aqui você pode imaginar o seguinte, mas é o jogador que está agindo. Tudo bem, você pode até chamar a força que o jogador exerce sobre a bola de ação. E a bola reagindo no pé do jogador. Mas não é porque o jogador está chutando a bola que necessariamente você tem que chamá-la de ação. Certo? Então tem que ter um pouco de cuidado nessa definição aí. Vocês podem até ouvir o contrário, tá? Mas eu prefiro ficar com essa condição. Gente, é indiferente determinar qual das forças é ação e qual é reação. Logo podemos considerar o pé do jogador aplicando uma força de ação sobre a bola e a bola reagindo ao contato, né? Ao contato com o pé do jogador. Bem como a bola aplicando uma ação sobre o pé do jogador e o pé respondendo, né, reagindo com a reação sobre a bola. Então aí, galera, fica a seu critério, tá? Atividade número 4. Explique como, ao puxar rapidamente a toalha de uma mesa que contém sobre ela vários pratos de porcelanato, uma pessoa não derruba nenhum sobre a mesa. Gente, tem uma imagem aí que rola na internet, um vídeo, eu não sei se é verdade, acredito que sim, onde aí o notável Papa Francisco, independentemente de qualquer credo, crença, é um homem bom, um homem admirável, ele realiza, né, experimenta essa brincadeira lá. Parece que ele puxa esse pano aqui e realmente esse pano se locomove sem esses objetos caírem. Eu não sei se é verdade isso, mas eu acredito que seja bem bacana. E ele é uma figura mesmo, esse Papa, muito agradável e de muito bom coração. Gente, como os pratos estão em repouso em relação à mesa, por inércia tendem a continuar em repouso, a menos que uma força externa de intensidade suficiente atue sobre eles, tirando do equilíbrio estático. Pela destreza de quem puxa, quem tem que fazer isso tem que ter habilidade, né? E baixa intensidade da força de atrito entre toalha e porcelanato, né? E porcelana lá, estes tendem a permanecer em repouso. Então, o porcelanato, os pratos ficam em repouso porque eles estão em repouso e, por inércia, é uma tendência natural, eles querem ficar em repouso. Então, a força externa teria que agir sobre eles para se movimentar. Como essa força de atrito não é suficientemente grande, acaba que os pratos continuem em repouso. Mas cuidado, galera, ó, tem que ter habilidade para se fazer isso, hein? Isso é feito em show de mágica, ilusionismo. Não vai fazer isso em casa não, que vocês vão arranjar problema, hein? Vamos lá para a questão de número 5. A respeito da terceira lei de Newton, marca a alternativa verdadeira. Tá bom. Gente, primeiro, tudo que você faz um dia volta para você. Ação, reação. Eu tenho um corpo A
A exerce uma força sobre B, força que A exerce sobre B. Mas B também atua sobre A, força que B exerce sobre A. Aqui eu teria um par ação e reação. Quais são as características? Primeiro, tem mesmo módulo, mesma intensidade. A intensidade da força que A exerce sobre B é igual à intensidade da força que B exerce sobre A. Tem mesma direção. Reparem que a direção de ambas as forças aqui, ó, horizontal. A direção, hein? Representada pela linha aqui, ó, que contém o corpo do vetor. E sentidos opostos. A exerce uma força sobre B para a esquerda. Olha a pontinha da flecha, ó, que te dá o sentido. E B exerce uma força sobre A para a direita. Sentidos opostos. Outra característica. Gente, o par ação e reação apresenta a mesma natureza. Ou ambas as forças são de campo, ou ambas são de contato. Nesse caso, os corpos não estão em contato, né? Possivelmente existe uma atração entre eles. Tem uma força de campo aqui. E uma última característica. Nunca se equilibram, nunca se anulam seus efeitos, pois atuam em corpos diferentes. Está vendo que A exerce uma força sobre o corpo B e o B responde com uma força sobre A, mas em corpos diferentes? Tá, beleza. Letra A, será que é verdade? Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato? Isso é falso. Observa aqui, ó. Digamos que você tem pode ser a Lua, mas pode ser um satélite, um corpo de massa M qualquer aí, nas proximidades da superfície terrestre. Tá vendo que mesmo que não haja contato, a Terra atrai esse corpo de massa M na vertical para baixo e esse corpo de massa M atrai a Terra na vertical para cima, certo? Então, aqui é uma força de contato, não necessariamente... Desculpa, aqui é uma força de campo, devido ao campo gravitacional. Não necessariamente tem que haver contato para se ter ação e reação, certo? Então, aqui é uma força de campo. B. As forças de ação e reação sempre se anulam? Não, nunca se anulam, pois não atuam sobre o mesmo corpo. C. A força normal é uma reação da força peso aplicada por um corpo sobre uma superfície? Gente, normal e peso têm naturezas diferentes. Normal é uma força de contato, devido à compressão aí entre os corpos. Peso é uma força de campo. Não necessariamente esse corpo tem que estar em contato com a superfície aqui, ó, da Terra para ver a força peso. Então, normal e peso não caracterizam para ação e reação. Observem, pesquisem sobre isso. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo? Não, gente, nunca atuam no mesmo corpo. Não se equilibram. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram? Aí sim, né? Letra E, verdade. Nunca se equilibram, pois não atuam no mesmo corpo. Gente, vamos lá para outra atividade? Galera, antes de resolver essa última atividade, lembrar novamente, eu não erro mais. Galera, invista, vai valer a pena. E a equipe Escola Online está muito empolgada. Nós estamos tendo uma receptividade, ó, grandiosa. As duas forças representadas a seguir podem constituir um par ação e reação? Sim ou não? Justifique. Não, gente. Por quê? Apesar de o par de forças F1 e F2, né, sobre o corpo apresentarem mesma direção, aqui, ó, horizontal e sentidos opostos, estão agindo no mesmo corpo. Logo, não representam par ação e reação, pois um par ação e reação nunca atua sobre o mesmo corpo. Tranquilo, galera? Galera, chegamos ao final de mais uma semana. Espero ter sido útil para vocês. Se esse vídeo ajudou, deixe lá a sua curtida para nos ajudar também. Galera, Projeto Enem, eu não erro mais. Vem com a gente, tá muito bacana, certo? O Dicão aí, ó, tá partindo para estudar, para preparar mais uma aula para vocês. E eu volto na nossa semana 6 com o nosso PET. Escola Online de você, gente, é sinônimo de sucesso. Vem com a gente. Até logo!